sua pergunta. O pastor responde. Que a paz do Senhor esteja com todos os nossos internautas. Pelo CREIA, nós temos o seguinte: por que se fala tanto em dízimo, defendendo-o com unhas e dentes, mas quase nada se fala sobre ter tudo em comum e outras coisas, como ajudar os domésticos na fé? E não amar somente de palavra e de língua, mas de fato e de verdade? Em qual proporção a Bíblia fala de uma coisa e de outra? Interessante a crítica ao dízimo, porque as pessoas que criticam o dízimo, elas fazem referência a uma coisa muito maior e muito mais grave do que o dízimo. Porque quando você diz que se fala tanto em dízimo, e por que não se fala então na vida em comum, na distribuição dos bens, na doação do que se tem, né? O dízimo que Deus pede para ele são 10% daquilo que é do próprio Deus. Porque todas as graças, tudo que você tem, veio do alto. Nada veio de você. Tudo veio de Deus. E Deus diz para poder reservar para ele 10% daquilo que ele te dá para ir para a obra, para a própria obra de Deus. Aí você quer que a pessoa não pague o dízimo e faça uma coisa muito mais profunda, que é viver em comunidade, que é entregar tudo que tem para dar aos pobres, que é viver no amor total de Cristo. Ora, se nós pudéssemos, se nós atendêssemos realmente a palavra de Cristo, claro que essa segunda situação é muito melhor para a palavra de Deus. Você viver em comunidade, você distribuir o que você tem, você entregar os seus bens aos pobres, tudo isso é muito bonito. Mas eu percebo que você não quer nem dar o dízimo. Você não quer nem dar o dízimo, você critica o dízimo. Ora, se você não tem desprendimento para dar 10%, você vai ter desprendimento para viver em comunidade, para dar o que você tem aos pobres, para distribuir tudo que você tem aos necessitados? Então vamos entender. Uma coisa não exclui a outra. As duas coisas são concomitantes na Bíblia. O dízimo é um mandamento de Deus para que você, obedecendo, você devolva para ele 10% dos 100% que ele lhe deu. Olha, eu sou uma pessoa que procura agir com inteligência. E eu acho extrema burrice a pessoa não querer dar o dízimo. Sabe por quê, filho? Porque o dízimo é 10% daquilo que Deus me deu. Eu queria pagar de dízimo bilhões de reais. Eu queria pagar de dízimo bilhões de reais, porque então eu estaria recebendo 9 vezes mais bilhões de reais do que eu estou dando. Deus não manda, Deus podia ter dito: olha, você me dá 90% e fica só com 10%. Deus diz: não, você me dá 10% e fica com 90%. Então o dízimo é uma bênção de Deus. E Deus foi magnânimo quando ele só exigiu 10%. Primeiro, que ele não é obrigado a dar nada, e ele deu. Segundo, que quando ele dá, ele pede apenas 10%. E a pessoa se insurge contra isso. Aí a pessoa faz um silogismo. Por que eu tenho de dar 10%? O mandamento não é que eu entregue a minha vida, que eu reparta os meus bens, que eu viva em coletividade, que eu viva em comum? Ué, mas esse mandamento é de Jesus e é um mandamento muito mais profundo do que o mandamento do dízimo. Mas uma coisa não exclui a outra. Você dê os 10% que está na lei de Deus, que isto é de Deus, você apenas devolve. E você, por outro lado, você também faça o mandamento de Cristo. Viver em comunidade, você venda as coisas que você tem e dê aos pobres, você distribui o que você tem para os mais necessitados, porque no dízimo, Deus promete devolver para você 100 vezes mais. E quando você fizer o segundo mandamento, que é de Cristo, que é amar ao próximo como a si mesmo, distribuindo, vivendo em coletividade, dando tudo que você tem aos pobres, Deus vai te dar 100 vezes mais também. Então, filho, uma coisa não exclui a outra. Uma coisa não exclui a outra. Você dê o dízimo e você faça o mandamento da doação, da vida em comum, da doação dos seus bens aos pobres, da distribuição da multiforme graça de Deus da tua vida aos que estão ao seu derredor. Seja dispenseiro
da graça de Deus. Seja dispenseiro da graça de Deus. Como nós pregamos hoje no nosso encontro matinal. Então, uma coisa não exclui a outra. Cumpra o mandamento dos 10% que Deus manda você devolver à obra de Deus. E seja dispenseiro da multiforme graça de Deus, que é o que Paulo manda, que Jesus manda e que a doutrina cristã manda. Agora preste atenção a uma coisa. Mas como é que eu vou dar 10%? Quando a gente chega nessas igrejas, esse bando de gente pegando o nosso dízimo, comprando fazenda, comprando postos de gasolina, pegando o nosso dízimo e jogando fora e não dando para a igreja, mentindo para a igreja, sem prestar nenhuma conta para a igreja. Aliás, o grande mal do evangélico é ele ter uma igreja que não lhe presta conta do dinheiro que recebe. É incrível isso. Toda empresa, toda firma, todo lugar, a pessoa é obrigada a prestar contas. O Supremo Tribunal agora está colocando na cadeia um monte de gente que, além de não prestar conta, ainda enfiou a mão no erário público. Agora, para a igreja não vale isto? Para a igreja não vale isto? Pastor, apóstolo, bispo, etc. tal, não são obrigados a prestar conta de nada? Mentem quando arrecadam? E mentem quando gastam? E não são obrigados a prestar conta de nada? Nós precisamos urgentemente de reformular a posição financeira do Evangelho. A posição financeira do Evangelho. O dinheiro que vem para a igreja não é do pastor. O dinheiro que vem para a igreja é da igreja. E o pastor tem de fazer todo o empenho para aplicá-lo de maneira correta, de maneira certa, e mais, tem de prestar conta do dinheiro que recebe. Agora, se nós entregamos o nosso dinheiro numa igreja em que o apóstolo, o bispo, o pastor se apodera deles, nós não temos responsabilidade nenhuma nisso. Ele vai prestar conta. Você não tenha receio nenhum que um dia Deus vai buscar a conta dele. E essa prestação de conta vai ser doída, vai ser dura. Nós vamos cumprir o nosso dever. A hora que a gente dá o dízimo, a gente se quita diante de Deus. O procurador de Deus aqui, que é o safado, que é o ordinário, que está consumindo o seu dinheiro, que está aplicando o seu dinheiro errado, mas a nossa conta está quitada com Deus, porque eu entreguei o dízimo ali. Agora, ele vai prestar conta para Deus. Por isso, meu filho, não é desculpa nossa, eu não pago o dízimo porque eu sei que o pastor enfia no bolso, eu sei que o pastor gasta, eu sei que o pastor joga fora, eu sei que o pastor compra fazenda, compra posto de gasolina, compra casas enormes, compra carros cheios de valor, mas isso não é problema nosso. Ele vai prestar conta para Deus. Larga lá, ele vai prestar conta para Deus. A nossa conta com Deus é isso, eu vou dar o meu dízimo, e o que é feito do meu dízimo, eu não tenho nada a ver com isso. Deus é que cuida, eu cumpri o meu dever, Deus vai botar a mão naqueles que botam a mão no dinheiro da igreja. E quanto à outra parte, meu filho, seja dispenseiro da multiforme graça de Deus. Seja dispenseiro, distribui, abra as torneiras da sua vida e seja realmente um servo que quando Jesus chegar, está servindo aos seus conservos. Volte sempre, meu amigo, fale para todo mundo do nosso portal, fale do nosso programa de televisão, fale de tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui, as rádios, o portal e tudo mais que nós temos aqui para que todo mundo ouça a palavra de Deus.